Bom, pessoal, vamos começar. Eu estava fazendo uma introdução para vocês dos números complexos, porque eu acho que vai ser bastante útil. E nesse curso a gente vai usar muita coisa que envolve números complexos, né? Mas aí, na hora que eu fui fazer a construção, eu vi que era um tanto arbitrária, né? Eu vi que vocês ficavam se perguntando por que aquele produto estranho era feito daquela forma e tal. Já que a ideia desse curso é, de certa forma, introduzir conceitos avançados de forma simples no começo do curso de Física em geral, eu pensei que a gente pode fazer agora uma aula motivando a existência dos números complexos, ou, de certa forma, explicando por que os números complexos são da forma que são e por que eles acabam sendo tão úteis, né? De onde é que eles realmente vêm. Essa visão mais ingênua de que você está realmente querendo pegar uma coisa que é raiz de menos 1, né? Digamos, vem do fato de que os números complexos foram encontrados primeiro do ponto de vista algébrico. Então, isso aqui é um problema algébrico de você resolver um polinômio de segunda ordem. E aí você precisa inventar uma maneira algébrica de resolver o problema. E aí, né, inventou-se essa unidade imaginária aqui, e com ela você consegue resolver problemas que você não resolvia antes. Você consegue resolver raízes de polinômios que antes não tinham raízes, né? E isso aí serviu, do ponto de vista da álgebra pura, para se fazer muitos avanços. Mas o que é interessante notar é que quando você olha alguma coisa de um ponto de vista algébrico puro, é quase como se você estivesse só pensando nas regras de alguma coisa abstratamente, né? A gente consegue hoje fundamentar essa álgebra dos números complexos em conceitos geométricos, né? Isso aí foi devido a vários avanços, né? O próprio Hamilton com os quaternios, mas depois o Clifford com a álgebra de Clifford, que vocês vão ver quando vocês chegarem em teoria de campos, que a álgebra de Clifford é fundamental para definir campos fermiônicos, e os campos fermiônicos são os campos que descrevem a matéria, ou seja, elétrons, prótons, nêutrons, todos esses elementos da natureza são descritos por férmions. E férmions requerem essa álgebra de Clifford, né? Então, tudo que a gente vai ver aqui é bastante útil e bastante fundamentado em física de verdade, né? Então, a gente tem o nascimento do número complexo algebricamente, né? Então, ele vem da álgebra aqui. Tá? E o que eu vou explicar para vocês é que com esses avanços que eu acabei de citar, né, que começa com Hamilton, depois do Clifford, a gente desenvolve uma coisa chamada álgebra geométrica. O que é uma álgebra geométrica? Então, eu vou pegar elementos da geometria e vou tentar traduzir esses elementos da geometria em formulações algébricas. Então, eu vou começar a dar significado para elementos da sua álgebra que estejam associados a elementos da geometria, tá certo? E eu vou fazer isso para mostrar que a gente vai fazer uma formulação de álgebra geométrica e a gente vai encontrar dentro dessa formulação os números complexos. E aí vocês vão entender por que os números complexos são tão importantes e aparecem tanto. É porque, na verdade, toda vez que aparece um número complexo, você tem subentendido no seu problema uma álgebra geométrica, certo? E aí depois, nos cursos mais para frente, eu introduzo, às vezes, a álgebra geométrica em mais dimensões. Então, você pode introduzir a álgebra geométrica em 2 dimensões, que é o que a gente vai fazer hoje, mas você pode introduzir a álgebra geométrica em 3 dimensões, que tem bastante vantagem também, e em 4 dimensões. O lugar onde a álgebra geométrica fica realmente mais bonita, digamos assim, é no lugar que a gente chama da álgebra do espaço-tempo. Que numa mesma álgebra você consegue condensar todos os conceitos de transformações de Lorentz, rotações e todos os conceitos que são geometricamente importantes para a gente na relatividade restrita. Dá para fazer até relatividade geral com a álgebra geométrica, mas aí é um ramo que é menos... Ele foi bastante explorado já, mas é menos comum de você encontrar pessoas usando na prática. Essas coisas, pessoal, não são tão antigas quanto parecem, tá? Essa parte de álgebra geométrica começa com Hamilton, lá 1800 e tanto, e Clifford, que é começo, né, do século XX, e por exemplo, para chegar na física em geral,
demorou, né, demorou até chegar um cara chamado David Stennis, e esse cara foi que fez reviveu um pouco esse assunto. Então, mas hoje você tem conferências internacionais em álgebra geométrica, tem bastante atividade no ramo, mas ainda não é uma coisa que percolou até a física que vocês estão vendo aqui, né? Idealmente, na verdade, provavelmente daqui a uns, sei lá, 100 anos, não sei, sendo otimista, né? A gente vai parar de ver cálculo do jeito que vocês veem e a gente vai ver cálculo direto em termos de álgebra geométrica, porque é muito mais natural e muito mais simples, tá? Então, isso tudo para dizer que eu vou dar um passo para trás e vou tentar explicar para vocês por que números complexos são do jeito que são e por que não é nada mágico. Essas definições que pareciam muito arbitrárias, da forma que eu coloquei na última aula, elas passam a ser muito, muito claras e têm um significado geométrico muito direto, tá certo? Então, vamos lá, vocês vão ter que se acostumar com coisas um pouco diferentes. Só um pouquinho sobre a lista. Você falou que hoje a gente dá um feedback para você. Isso. Isso aqui, por você ter mandado notas, não deu tempo da gente acabar vendo. Tem como adiar isso para segunda-feira? A gente pode no final da aula discutir. Se vocês quiserem já falar alguma coisa. Então, vamos no final da aula, a gente conversa o que vocês acham de prazo, como é que seria, como é que não seria. E se vocês quiserem mais tempo para, digamos, bater o martelo, a gente segunda-feira bate o martelo num horário, numa data, num prazo. Beleza? E eu já falei com o monitor também, então ele está atento, pedi para ele dar uma olhada nos exercícios, para marcar com vocês sessões, se vocês quiserem a ajuda dele para resolvê-los. Tá? Bom, então vamos lá. Então vamos pensar no caso mais simples, né, onde a geometria pode se dar, que é o caso bidimensional. Né? A geometria unidimensional é tão simples que é até difícil, às vezes, você vê que você está fazendo geometria quando você está trabalhando no R1. Né? Então vamos começar aqui. Que tipo de elementos geométricos mínimos, básicos, vocês acham que tem num plano? Formas geométricas, né? Essas formas geométricas aqui, o que elas têm em comum? Elas representam aqui uma área, né? Mas isso aqui também é uma forma geométrica, é um ponto. Né? Claro que ponto ideal, ele não tem dimensão, aquele ali tem, mas acho que vocês entendem, né? Ou seja, eu posso dizer de alguma coisa que, se você marca aqui no plano e você gira tanto para cá quanto para cá, né? Você gira em qualquer uma das duas direções, esse ponto não muda, né? Enquanto que se eu giro esse cara aqui, ele muda como uma área muda, certo? Ela gira, né? Esse cara aqui vai girar, o triângulo vai girar. E além de pontos que podem, né, que se mantêm fixos quando você faz uma transformação tipo um giro, você também tem direções. Você tem linhas. Você pode pensar em ponto, linha e áreas, certo? Então você tem pontos, linhas e áreas, certo? Então são três tipos de elementos geométricos que a gente tem no espaço bidimensional. Se fosse um espaço tridimensional, você ia ter ponto, linha, área e volume. Você teria 4 tipos de coisas. Se fosse um espaço quadridimensional, teria mais, né? Você teria o volume, você teria o quadrivolume, que seria um volume que envolve tempo e espaço, certo? A gente vai chegar lá, talvez mais para frente, ao longo do curso, mas por enquanto a gente vai ficar aqui no plano, tá certo? Então vocês entendem e concordam que esses são os tipos de entidades geométricas que a gente pode ter no espaço bidimensional, certo? Bom, primeira coisa para a gente notar é o seguinte: um ponto, ele pode te dar uma certa função, por exemplo, um ponto. Você pode pensar como uma função f que vai levar R2 em R, certo? Você pode pensar que é uma função que te dá um valor num ponto, certo? Todo mundo entende essa notação aqui? Uma linha ou um vetor, a gente pode pensar assim, vetor, né? Você pode pensar aqui como sendo, por exemplo, um vetor que em um ponto do espaço te dá um vetor, certo? Ou seja, nesse ponto aqui, que é o ponto onde o vetor está nascendo, digamos assim, eu escrevo esse vetor aqui, certo? E a área? Como é que a gente pode fazer?
né? Você vê que aqui a gente vai representar com um número, né? Naquele ponto, um número te dá um valor de uma função ou qualquer coisa aqui. É claro que o valor da função pode ser positivo ou negativo, tanto faz. Aqui a gente não tem nenhuma razão para especificar só funções positivas. O vetor é o R2 também, porque inclusive eu posso pegar esse vetor aqui e posso mudar o sinal dele, fazer ele apontar para trás, tá certo? E a área? Porque a área, em princípio, você pode falar, mas a área só faz sentido ser números positivos, né? Você pode pensar aqui numa área que também, num certo ponto do espaço, né, te diz a área de alguma coisa. Por exemplo, a área de um quadrado. Aí você poderia pensar, então eu quero esse cara aqui maior que zero, né? Só que acontece o seguinte, quando eu especifico uma área, eu posso pensar que eu especifiquei através de dois vetores. Por exemplo, eu posso usar isso aqui para definir um quadrado. Esse vetor e esse vetor aqui, certo? Mas eu posso especificar de duas formas. Eu posso dizer que tem uma regra que vai desse vetor para esse vetor, aí a área estaria apontando, digamos, aqui para fora, ou eu posso dizer que é desse vetor para esse vetor aqui, e a área estaria apontando para dentro. Como é que eu faço para distinguir esses dois tipos de área? É botando o sinal de menos na frente. Então eu defino o que é uma área positiva, defino o que é uma área negativa, da mesma forma que a gente define a regra da mão direita em geral, tá certo? E aí minha área acaba sendo qualquer número real. Em que agora você vai entender, quando eu falar a área é menos 5 metros quadrados. Ah, é menos 5 porque está apontando para cá. Entendeu a área? Ah, não, é mais 5 metros quadrados. Então é o mesmo, a forma geométrica, só que ela aponta para fora. Tá certo? Então, escalares, né, que são os pontos. Linhas, vetores, direções, são vetores, né? E áreas direcionadas são esses elementos bidimensionais da nossa álgebra. Certo? Só que a gente não tem álgebra ainda, eu só estou fazendo aqui com vocês um inventário do tipo de objeto geométrico e levando vocês a, digamos, os elementos base que vão ser importantes para a gente construir qualquer outra coisa. Certo? Isso aqui, como é que está para vocês? É o tipo de conceito que é claro? Vocês têm alguma dificuldade ou está tranquilo? Vocês vão descobrir, por exemplo, que o próprio campo magnético não é um campo vetorial. Ele não é vetorial, é uma área, na verdade. E tem razões bastante práticas para vocês entenderem isso. Mas ele se confunde com vetores pelaquela razão que eu discuti na aula passada, que o número de áreas em 3 dimensões é o mesmo número de vetores, de direções do espaço. E a gente acaba fazendo um truque para transformar o campo magnético em um vetor, mas na verdade ele é uma área. Certo? Mas, bom, vamos deixar isso por enquanto para lá. Exatamente. Tipo, o ponto seria uma área, só que nula, área nula. Exatamente. Não, eu achei que você tinha pensado... Isso, exatamente, esse é o ponto. Você vê que esse cara aqui é igual a esse cara aqui, tá vendo? Então, olha que interessante. Isso aqui está fazendo 2 dimensões, né? Em 3 dimensões eu tenho o ponto, né? Que vai ser R, digamos assim. Eu tenho o R3, que são os vetores, tá certo? Quantas áreas eu tenho? Como eu falei para vocês, vai ser XY, XZ e ZY, certo? Então, somente é um R3 aqui. E aqui tem o volume. Quantos conceitos de volume eu tenho em 3 dimensões? Só um conceito de volume, certo? Aí você pode pensar na questão da inversão, você inverte também, ele vai ter volumes positivos e volumes negativos, da mesma forma que a área vai ter área positiva e negativa, tá certo? E você acaba com esse tipo de construção aqui, ó. Essa dimensão é igual a essa e essa dimensão é igual a essa. Isso aqui vai sempre acontecer numa estrutura geométrica, sempre. E você tem um mapa, que é um mapa especial que leva esse cara nesse cara aqui, e leva esse cara nesse cara aqui, mas também pode levar esse cara nesse cara aqui e esse cara nesse cara aqui. Então, de certa forma, você pode dobrar a sua álgebra na metade dela. E é isso que o Gibbs percebeu e fez o cálculo que vocês aprendem, o cálculo 3, quer dizer, eu aprendi como cálculo 3. O cálculo 2 que vocês vão aprender, que é o cálculo em 3 dimensões, ele é um cálculo que usa só esse lado aqui, ó. Ele não olha para as áreas e para os volumes. O que ele faz? Ele fala, existem escalares e pseudoescalares. Já ouviram falar de pseudoescalares?
Então eles chamam de escalar e esse cara eles chamam de pseudo-escalar, porque é a mesma dimensão, tá vendo? E esse cara aqui é uma área, esse cara chama de pseudo-vetor. O campo magnético é um pseudo-vetor, porque na verdade ele não é um vetor. Ele é uma área que foi transformada num vetor. Certo? E aí esse mapa aqui é o mapa de Rhodes, que é um mapa que leva daqui para cá, tá certo? E você sempre tem ele, tá certo? Mas você notou um negócio bastante importante, que é justamente essa álgebra, ela tem sempre dois lados, tá certo? Mas você não precisa dobrar isso aqui. A ideia do Gibbs era simplificar o cálculo. Em vez de eu ter que ensinar 4 elementos diferentes para os estudantes, eu ensino só 2. O estudante fica hábil em trabalhar com escalares e vetores, ele sabe fazer tudo. Só que eu acho que isso às vezes confunde mais do que ajuda, entendeu? Eu acho que era melhor explicarmos para os alunos, olha, existe ponto, direção, área e volume. Entendeu? Escalar, vetor, bivetor, trivetor. Né? O conceito de um vetor, bivetor e trivetor são esses conceitos que aumentam a dimensão do elemento geométrico que você está trabalhando. Certo? E você pode pensar que uma área, né, é composta por pontos também. Então você vai fazer uma integral desses pontos aqui. Mas se você pensar como é que eu posso dizer? Não, aqui em 2 dimensões eu confundi. Esquece isso aqui, eu vou voltar mais para frente. Bom, e aí, o que a gente faz com isso? Porque agora a gente precisa fazer alguma coisa com isso. Porque o que eu quero fazer, na prática, eu quero fazer uma álgebra geométrica. Então eu quero que elementos da minha álgebra, ou seja, o que os produtos presentes na minha álgebra, se relacionem com conceitos geométricos. Eu quero unir as duas coisas, certo? Então o que a gente vai fazer aqui, aqui vocês já notaram a dimensão, né? A gente tem essas dimensões todas, e a gente vai fazer o seguinte. Bom, isso aqui já foi, eu vou... Deixa eu falar assim. Na geometria analítica, basicamente o que você vai fazer é que você vai introduzir um espaço vetorial para definir direções e você define então o produto interno, ou o produto escalar, como vocês aprenderam. E o produto escalar é um elemento algébrico só. É um elemento que faz o quê? Eu pego vetor 1, eu pego vetor 2, isso aqui me dá um número. Certo? Então, o que isso aqui vai fazer? Eu tenho aqui o meu plano, aí eu tenho um vetor aqui, certo? V1, V2. E esse cara, o que ele vai representar pra gente? Ele vai representar a projeção, você pensa nesse cara aqui, ó, você completa ele para cá. Ele vai representar a projeção de V1 na direção V2, certo? Né? Se você faz aquilo que vocês provavelmente já viram bastante ao longo da vida de vocês, você pode projetar esse cara aqui no I-chapéu, por exemplo. Aí esse cara aqui vai te dar a componente, vou botar só V, vai te dar a componente V1 aqui, né? Ou seja, a componente do vetor V na direção X, né? Então, você pensar aqui, é esse número aqui, V1, certo? Então, esse cara é uma projeção, só que a projeção de um vetor na direção do outro é um escalar. É um número, não tem direção. A projeção, ela não tem direção, porque ela já é a direção de um vetor na direção de um outro especificado, entendeu? Então, isso aqui é um escalar. Então, o que vocês aprendem em geometria analítica é basicamente um subconjunto da álgebra geométrica. Porque vocês exploram basicamente o que dá para fazer com vetores e produto interno. Se você introduzir o produto vetorial, aí você já explora esse cara aqui também. E aí quando você lembra aquilo que vocês lembraram lá atrás, que o produto interno do produto vetorial é o volume, aí vocês introduzem esse cara aqui também. Tá certo? Mas o produto interno do produto vetorial é um negócio complicado de você pensar. Quando você vai para a álgebra geométrica, o produto interno do produto vetorial passa a ser só o produto, digamos, que aumenta a dimensão, vocês vão entender isso daqui a pouco, com outra aumentando a dimensão de novo. Porque eu posso pegar um vetor e outro vetor e fazer uma área. Eu posso pegar 2 vetores e um terceiro e fazer um volume. Então você tem um produto geométrico, um produto, né, ou seja, um elemento da álgebra, geométrico que aumenta a dimensão daquilo que você está construindo. Tá certo? E aí o que seria produto interno do produto vetorial fica produto externo do produto externo. Onde esse produto externo é esse produto que aumenta a dimensão. E aí tudo fica muito mais natural. Né? Essa é uma
Uhum. E daí se eu fizer, por exemplo, se eu tiver no R2 com 2 vetores e fizer um produto vetorial, vai dar um perpendicular com esses dois. Que não faz eu sentido. aumentando a dimensão. Não faz sentido, porque teria que apontar para uma direção que não existe. Né? É a área do paralelogramo, mas o que eu acho que ele quer dizer é que o conceito de produto vetorial, da forma que ele é construído, não dá para ser construído em 2 dimensões. Eu vi que na R2 ele dá um pseudo-escalar. Isso, exatamente, é um pseudo-escalar. Porque justamente porque você faz o quê? Ele deveria se transformar, né? Da mesma forma que a gente tem esse diagrama para 3 dimensões, em 2 dimensões você tem esse cara aqui, ó. Lembra que eu falei para vocês que o pseudo-volume, o pseudo-escalar é o volume? Peraí, isso. O pseudo-escalar é o volume e o volume está associado ao escalar. E a área está associada à direção. Isso aqui é em 3 dimensões. Né? Aqui em 2 dimensões o diagrama é mais simples. Você tem só o escalar e o pseudo-escalar agora representa uma área. Por isso que ele é o pseudo-escalar. Tá certo? Mas isso, o que é bastante arbitrário, estranho nessa maneira de pensar em pseudos, vocês vão ver que vai ficar muito simples na hora que eu introduzir a versão da álgebra geométrica, tudo fica explícito. Você não precisa ficar tendo esse mapa implícito da área de volta para o escalar e dar um nome diferente. Porque, veja, por que a gente chama de pseudo-escalar e não escalar? Alguém sabe? Ó. Pensa o seguinte. Não tem a ver com as pseudo-forças. Pensa que eu tenho um ponto aqui, certo? Aí eu tenho aqui x e y. Se eu inverto x e y, ou seja, se eu faço o meu x vir para cá e o meu y vir para cá, o que acontece com o ponto? Não muda nada, certo? Agora, e se eu tiver uma área aqui? Ou seja, se minha área for assim, ó. Né? Então eu vou ter essa área aqui e digamos que eu esteja fazendo essa área direcionada assim. Ou seja, eu estou fazendo do vetor que está aqui para o vetor que está aqui. Né? Então você vê que essa área ela está nessa direção, ou seja, o círculo ele gira nessa direção, anti-horário, tá certo? Se eu faço uma inversão espacial, esse cara vem para cá, né? Esse cara vem para cá e esse cara vem para cá. O que acontece com a nossa área agora? Esse vetor vai para esse, então esse vai para esse. Então faz assim. Se esse vai para esse, a direção fica para isso, a direção fica para cá, certo? Nesse caso, o que está acontecendo? Em 2 dimensões. Espera aí. Eu acho que eu fiz a explicação errada. Espera aí. Não, porque ele não muda o sinal mesmo. Ele não pode mudar o sinal. É mais difícil distinguir. É porque em 3 dimensões o pseudo-escalar, que é o volume, ele muda de sinal, mas em 2 dimensões ele não muda. Então por isso que eu acabei dando a explicação errada. Então, ele acaba sendo pseudo-escalar, de qualquer forma, mas ele não tem nenhuma característica diferente do escalar, certo? Mas você tem que chamar ele de pseudo-escalar porque, no fim, ele representa uma coisa diferente, certo? É que, no caso tridimensional, ele vai ter, além de representar uma coisa diferente, ele vai ter características diferentes também. Na hora que você faz uma inversão espacial, o volume muda de sinal, certo? Mas é que o escalar, a área não muda de sinal. Aí minha explicação não ficou boa. Quer dizer, essa explicação não vale aqui. Ok? Bom, então vamos lá. Como que a gente faz para construir, então, os nossos elementos algébricos que representam coisas geométricas, né? Então, como a gente acabou de ver, eu posso pegar esses 2 vetores, eu posso pegar a projeção desse cara nessa direção aqui, e isso vai ser dado pelo produto interno, ou produto escalar, certo? Além disso, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar esses mesmos 2 vetores, né? Então eu tenho o meu V1 aqui, eu tenho o meu V2 aqui, aí eu faço essa extensão aqui e represento essa área aqui, ó. Certo? Então vai ser a área, né? Gerada por V1 e V2. Tem. Interno, externo,
é no sentido de que você está indo para um espaço de dimensão maior, um espaço de dimensão menor. É porque do ponto de vista tensorial, você está indo para um tensor de uma ordem para um tensor de ordem maior, ou de um tensor de uma ordem para um tensor de ordem menor. Mas como vocês não sabem o que é tensor, por enquanto esses nomes vão ficar mais ou menos arbitrários. Mas quando vocês entenderem o que é um produto tensorial, isso tudo pode ser escrito em termos de produtos tensoriais. Por mais que não necessariamente vai ajudar vocês para entender melhor isso aqui. Entender em termos de vetores só e de áreas e volumes, muitas vezes é mais benéfico do que tentar já aplicar um produto tensorial aqui. Eu acho que, na verdade, a gente abusa muito dos produtos tensoriais, porque como você pode resolver muitas coisas usando eles, a gente acaba achando que todos os produtos tensoriais são fisicamente razoáveis, quando, na verdade, nem todos a gente usa. Mas isso é uma coisa que vocês vão entender melhor mais para frente. Então eu posso pegar mesmo dois vetores e fazer duas coisas diferentes. Eu posso pegar dois vetores e encontrar a projeção entre eles, o que vai me dar um escalar, ou eu posso pegar dois vetores e calcular a área gerada por eles aqui, o que vai me dar uma área, que também é um escalar no sentido de que é um número só, mas representa um elemento geométrico distinto, tá certo? E a ideia é, será que eu consigo condensar em uma álgebra essas duas coisas? O produto interno e a área? A resposta é sim. E é sim, e o produto que a gente vai encontrar é o produto que vai aparecer para vocês lá nos números complexos. O produto dos números complexos nada mais vai ser do que o produto geométrico que a gente está descobrindo aqui para um subconjunto da nossa álgebra. Tá? A gente vai ver isso daqui, em alguns instantes. Isso aqui está palatável? Eu estou falando muito em aberto, eu ainda não formalizei o que eu quero fazer com isso, mas dado duas direções, eu posso fazer tanto a projeção entre elas, quanto a área formada por elas. Eu sempre posso fazer isso, certo? E agora eu vou criar regras geométricas que me deem maneiras de calcular isso na prática, certo? É daí que vem então a multiplicação do complexo. Isso. Aquela regra que eu impus na última aula, eu vou deduzir ela de uma regra muito mais fundamentada em geometria. Certo? Aqui. Então vamos lá. O que a gente sabe do produto interno? V1, V2. Geometricamente, eu posso fazer a seguinte pergunta. Se eu pego a projeção de V1 na direção V2, eu vou encontrar um número, alfa. É igual a V1 ponto V2. Tá? Esse ponto aqui, eu quero que vocês pensem nele com o significado geométrico dele. Olhe para o gráfico ou bote dois palitos no chão e calcule a projeção mesmo, tá certo? Então, isso aqui é o significado geométrico. Tá? Aí você pode pensar que o significado geométrico é encontre a projeção de V1 na direção V2, certo? Mas você pode fazer outra coisa também, você pode falar, bom, e quem é a projeção de V2 na direção V1? Aí você vai pegar lá o elemento geométrico, vai medir a projeção e você vai descobrir que é o mesmo alfa. Existe uma simetria nessa brincadeira aqui. Ou seja, você pegar esse vetor e traçar esse pontilhado, esse tracejado até aqui, encontrar esse cara, né, encontrar esse tamanho aqui, multiplicar esses dois números, eu vou encontrar, né, eu pego esse número aqui, multiplico pelo comprimento do V2, eu vou encontrar alfa, mas se eu pego agora esse cara aqui, pego esse número aqui e multiplico pelo comprimento do V1, eu vou encontrar o mesmo alfa. Então, geometricamente é simétrico. Tanto faz eu falar que a projeção é de V2 em V1, em V1, V2, o número é sempre o mesmo. E é por isso que o produto é simétrico. Ou seja, é por uma razão geométrica que a gente impõe isso aqui. Tá certo? Então, o produto interno, ele carrega essa propriedade de simetria porque geometricamente a simetria está lá. Não faz diferença eu calcular a projeção de 1 em 2 ou 2 em 1. O número é sempre o mesmo. Isso está claro para vocês? E da forma que eu introduzi o conceito de área, o que vai acontecer? Se eu digo que a área, ela vale, o sinal dela é dado pela regra da mão direita, então eu vou dizer que V1 na direção V2 vai ser negativo se for para dentro do quadro,
né? E se o V1 tivesse aqui, o V2 tivesse aqui, ia ser positivo se estivesse para fora do quadro. Negativo, positivo. Eu posso convencionar assim. É sempre uma convenção, mas eu posso convencionar. Assim como a gente convenciona que a carga do elétron é negativa. A gente poderia mudar a convenção e falar, não, a carga do elétron é positiva e do próton é negativa e tudo ia funcionar igual. Entendeu? Bom, dada essa convenção, a gente sabe então que a área formada por V1, V2 é igual a menos a área de V2, V1. Certo? Então, você veja, a gente tem aqui um mapa que pega dois vetores e me dá uma área, mas é um mapa antissimétrico. E eu tenho um mapa que me dá, pega dois vetores e me dá um número, que é um mapa simétrico. Certo? Então, por causa disso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai introduzir aqui, de uma forma bastante informal, o espaço dos multivetores. Como sendo um espaço M que carrega todo mundo aqui. Ele pode ter um alfa, ele pode ter um V e ele pode ter uma área, tá certo? Né? Onde alfa e área pertencem a R e V pertence a R2. Certo? Opa. Ok? E eu vou definir. Isso tem a ver com a álgebra multilinear? Tem a ver, mas a álgebra multilinear ela é mais geral do que isso aqui. Você vai ter elementos dessa álgebra que vão se comportar como uma transformação multilinear, mas se você quiser pensar em todas as transformações multilineares, aí elas vão ser muito maiores do que o que a gente vai ver aqui dentro. Isso de certa forma tem, porque uma transformação multilinear basicamente é um tensor. É isso que eu estava falando para vocês antes. Você pode pensar em tensores de ordem complicadíssima, um tensor de ordem 5, 8, entendeu? Mas na natureza raramente você vai ver coisas assim. Né? Então, você pode, do ponto de vista matemático, explorar essas transformações mais complicadas, mas nem sempre elas vão ter a aplicação matemática direta, uma aplicação física direta, tá certo? Mas isso não é que elas sejam inúteis, né? É que elas são muito gerais. Essa álgebra aqui, como ela está misturando o conceito de geometria e álgebra, só vai aparecer nessa álgebra os conceitos que são geometricamente razoáveis. Conceitos que sejam muito abstratos, que não têm conexão direta com a geometria, não vão aparecer. Né? Mas sim, tem uma relação, sim. Então, uma transformação linear é uma transformação que leva um vetor em outro vetor. Mas uma transformação multilinear, ela pode transformar vários vetores em vários vetores, ou tensores em tensores, assim por diante. Certo? Vai ser mais complicado. Mas a gente vai definir o seguinte. Vamos definir o produto. Produto de Clifford. Né? Ou produto geométrico. Esse aqui é o nome mais clássico, porque o Clifford foi o cara que inventou essas coisas, introduziu e explorou bastante. E hoje em dia se chama mais de produto geométrico, porque já passou, já se transformou muito além do que o Clifford fez. Então eu vou dizer que existe um produto, que é o produto entre V1 e V2. Né? Então eu vou dizer o seguinte, existe um produto, V1, V2, então eu estou fazendo um produto entre dois vetores, tá? Não tem ponto aqui entre eles, é simplesmente um produto da justa posição entre dois vetores, ok? Que eu vou dizer que pertence a M. Tá? Mas isso aqui não diz nada pra gente, porque isso aqui não diz nada pra gente como a gente pode operar sobre esses objetos. Para a gente fazer isso, o que a gente vai dizer é que a gente vai definir agora. Agora, não mais no conceito geométrico, tá? Eu vou dar um conceito algébrico para esse negócio aqui. Isso aqui era geométrico, tá? Aqui é geométrico também. E agora eu vou dar um significado algébrico para esse cara aqui, ou seja, eu vou dizer como que esse cara aqui
se relaciona com esse aqui. E vai ser assim. V1, V2, mais V2, V1, dividido por 2. Tá certo? E vou dizer mais, eu vou dizer que eu vou introduzir um outro produto, que vai ser o produto externo, que eu vou fazer com essa cunha aqui, né, que é tipo um azinho não cortado, pequenininho. V2, que vai ser V1, V2, menos V2, V1. Certo? Sobre 2. Esses caras são bons candidatos para representar esses objetos aqui, mas eu preciso mostrar que de fato eles vão fazer isso. Pode perguntar. Só uma anotação, essa questão dos produtos externos, assim, porque é produto externo, né? A gente está acostumado com X, mas... Não, o de X é o produto vetorial. Não tem a ver com produto externo? Tem a ver com o produto externo, mas é porque... Lembra daquele mapa que eu falei para você, que leva um pedaço da álgebra na outra? O produto vetorial é o produto externo seguido daquele mapa. Então você calcula o produto externo, e depois você mapeia para a outra banda da álgebra, e isso aí te dá o produto vetorial. Por isso que ele é complicado, porque ele é uma mistura de duas operações. Ele é a combinação de duas operações em sequência. Mas a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho não, mas mais para frente. Tá certo? Então eu estou definindo aqui, ó, eu estou definindo uma álgebra que eu quero que represente esses conceitos geométricos aqui. Certo? Então, os conceitos geométricos existem, são empíricos, a gente tira da geometria euclidiana, a gente observa eles, e agora eu vou tentar encontrar regras de produto e multiplicação desses elementos da minha álgebra que carreguem o significado geométrico que eu tinha, tá certo? Essas definições aqui não são nada demais, por enquanto são só sinônimos, tá? Eu só estou dizendo qual é o sinônimo de botar um ponto e qual o sinônimo de botar essa cunha aqui. Okay? O que vai fechar para a gente é o seguinte, dado uma base, ortonormal. Vocês sabem o que é uma base ortonormal? Esse é um exemplo de base ortonormal. Então eu tenho aqui no plano x e y, tá certo? Eu posso pegar o próprio I chapéu e o J chapéu. Isso aqui é uma base ortonormal. Por quê? Porque o produto interno de I chapéu com I chapéu é 1, o produto interno de J chapéu com J chapéu é 1 e o produto entre os dois é 0. Então é isso que faz a ortogonalidade. Normalidade é o fato dos dois estarem normalizados. Então é claro que eu poderia pegar uma base qualquer aqui. Eu poderia pegar um vetor E1 e basta ele estar a 90 graus aqui, um certo E2. Certo? Isso também seria uma base ortonormal. A gente geralmente coincide o E1 com X e o E2 com Y, porque não tem por que a gente complicar a nossa vida à toa, mas não é necessariamente o que a gente precisa fazer. Tá certo? Eles precisam ter módulo 1. Precisam ter módulo 1. Para a gente fazer a construção que eu vou fazer aqui agora. Dá para fazer construções mais gerais, mais abstratas. Mas aqui eu acho que a gente pode fazer uma coisa mais pé no chão que vai ser mais fácil. Certo? Então eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que E1, produto, agora com esse significado aqui, tá certo? E1 é igual a 1. Eu vou dizer que E2 também é igual a 1. E eu vou dizer que E2 é igual a 0. Mas veja, eu preciso saber multiplicar qualquer vetor por qualquer outro vetor. E eu estou dizendo que basta isso aqui para eu fixar totalmente minha álgebra. Agora, uma vez que eu fizer essa escolha aqui, isso é uma escolha, tá? Eu estou impondo, porque eu quero que essa álgebra represente essa geometria, tá certo? E para fazer isso eu fiz a escolha de que, se na geometria eu tenho dois vetores que são ortonormais, então, algebricamente, eles precisam se relacionar assim. Deu para entender a sequência lógica?
Eu tenho propriedades algébricas que eu quero propriedades geométricas que eu quero representar algebricamente. Para fazer isso, eu escolhi a existência de um produto, tá certo? E eu impus que esse produto, para essa base, tem que ter esses valores. Professor, isso está diretamente relacionado com a outra forma que vê o ângulo entre os vetores, que o ângulo entre eles é o produto interno entre eles, dividido pelo módulo de. Isso você consegue deduzir como consequência disso aqui. Então a gente pode mostrar isso aqui, não é difícil, que é o resultado da consequência dessas imposições aqui. Tá? Isso. Então, vocês podem pensar, que negócio maluco, né? Você está falando um monte de coisa geométrica, um monte de coisa geométrica, aí você introduziu uma álgebra, impôs isso aqui e está me dizendo que agora eu consigo representar as coisas da geometria a partir dessa álgebra. Então, vamos ver que regras isso aqui dá pra gente do ponto de vista desse produto aqui. Porque esse produto é o produto ponto, é o produto interno. Mas seria bom a gente saber fazer esse tipo de produto aqui, né? Então, vamos lá. Então, o que a gente pode escrever aqui é o seguinte. E1 ponto E2, pela nossa definição do ponto, que relaciona o ponto com o produto geométrico, é nada mais do que dizer que isso aqui é E1, E2, mais E2, E1, certo? Sobre 2. Mas a gente impôs que isso é zero. Mas isso diz pra gente que E1, E2 é igual a menos E2, E1. Isso já dá uma regra pra gente. A gente sabe que o produto de E1, E2 é menos E2, E1. Certo? Outra coisa que a gente pode ver é o seguinte. E1, escalar E1, vai ser E1, E1, mais E1, E1, sobre 2, que é igual a 1. Isso está dizendo pra gente que E1 ao quadrado, que é E1 é igual a 1. Tá certo? E a mesma coisa vale para E2. E2, vou botar assim. E2 é igual a 1. Pronto. Tenho todas as regras que eu preciso. Eu sei como fazer todos os produtos da minha álgebra. Certo? Por último, a gente pode ver o que acontece quando você faz o produto externo do E1 e E2. E1, E2 vai ser igual a E1, E2 menos E2, E1 sobre 2. Mas E2, E1 é menos E1, E2. Então isso aqui é E1, E2. Então, o produto E1, E2 é a área, né? E o quadrado dos vetores são escalares. E pronto. Eu já posso fazer qualquer tipo de operação algébrica com essas coisas. Certo? Aqui eu não introduzi explicitamente, mas isso aqui, como eu falei para vocês, que é um espaço vetorial, eu posso multiplicar esses caras por escalares e fazer qualquer coisa. Certo? Vamos ver se eu consigo fazer vocês acreditarem em mim. É o mesmo se eles forem ortogonais. Se eles forem ortogonais. Isso. Porque eu estou impondo isso aqui. Usando a definição, e eu tenho aquilo. Certo? E veja, isso tudo são os números complexos, tá? Eu vou mostrar para vocês como que isso aqui tudo se transforma nos números complexos. Então vamos lá, vamos pegar uma base. A nossa base agora é assim.
né? Ou qualquer número vezes 1 vai te dar um escalar qualquer. Eu tenho essa base aqui, E1, E2, que é a base dos vetores, e tenho essa base aqui, E1, E2, que é a base das áreas. Certo? Agora eu posso usar esse espaço vetorial que tem 1, 2, 3, 4 dimensões, como a gente tinha contado antes. Lembra, era R, R2 e R. São 4 dimensões. Eu posso usar isso como uma base para escrever um multivetor qualquer. Os multivetores, em geral, não são muito úteis quando você escreve ele com todas as componentes. Então, vamos fazer aqui uma construção mais simples. Vamos pegar um vetor, V. Ele vai ser como? Vai ser assim, V1, E1, mais V2, E2. Certo? O que acontece com o produto VV? Vai ficar assim. Você pode fazer ele em toda a sua glória, que a gente vai fazer uma vez aqui, para vocês acreditarem em mim. Mais V2, V2. V1. Certo? Isso aqui vai ficar assim, ó. V1, V1, E1, E1. Opa, não está errado. Né? E1 ao quadrado é 1, então vai ficar assim. V1 ao quadrado. Todo mundo concorda? Esse com esse aqui. Esse com esse aqui vai dar V2 ao quadrado, E2, E2 dá 1 também. Então vai ficar mais V2 ao quadrado. Certo? Aí eu vou ter mais V1, V2, E1, E2. V1, V2, E1, E2. E vou ter V2, V1, V2, V1. Eu estou botando os índices errados, desculpa. V2, V1, E2, E1. Certo? Só que E2, E1 é menos E1, E2. Certo? Então, isso é igual a isso. Então, esse corta com esse. Pessoal, foi assim que o Dirac descobriu a equação de Dirac, viu? Fez a extensão da mecânica quântica para a mecânica quântica relativística, foi usando esse tipo de raciocínio aqui, certo? De álgebras não comutativas, que é o que a gente está trabalhando. Então, vocês vejam. Nesse último passo aí, ficaria V1, V2, E1, E2, aí como ali no termo E2, E1 é igual a menos E1, E2, aí ficaria V2, V1, menos V2, V1. Sim. Mas aqui são componentes, ou seja, isso aqui são números reais, são componentes. Então, V1, V2 é igual, se você quiser pensar, V2, V1. Então, esse cara corta com esse. Certo? Então... Aí, nesse caso, não importa se, nesse caso, V1, V2 é igual a V2, V1. as componentes, né? As componentes são números. Exatamente, não são vetores, são só as componentes do vetor, né? Você vê que eu escrevi o vetor V com a setinha em cima como essa combinação linear. É um número vezes um vetor, outro número vezes outro vetor. Certo? E o produto geométrico entre os números, né, que também são números, seriam o mesmo jeito que o produto gêométrico? O produto geométrico dos números é o produto dos números reais. Normal, exatamente. Isso. Qual? Isso aqui é um número. Ou seja, o produto geométrico de V com V é a sua norma quadrada. Certo? E se você calcular aqui V U com um pontinho aqui, como é que vai ficar? Porque a gente está explorando para ver, né, o que acontece com esses dois vetores aqui
em relação ao nosso produto, se ele vai realmente conseguir recuperar os nossos conceitos geométricos. Vamos ver. Vai ficar assim. V1, E1, mais V2, E2, U1, E1, mais U2, E2, mais, aí eu botar um meio aqui na frente, um colchete, mais, aí a mesma coisa. U1, E1, a mesma coisa não, trocando a ordem, né? Mais U2, E2, V1, E1, mais V2, E2. Isso aqui tá claro, pessoal? É só aquela regra que a gente tinha escrito antes, né? É VU mais o V, dividido por 2. Certo? Então vamos fazer aqui essa brincadeira toda. O meio tá aqui. A gente bota um parênteses grandão. Então vai ter, ó. Esse com esse é fácil, porque é 1 ao quadrado. Então vai ficar V1, U1. Então eu vou botar aqui assim, ó. Esse cara aqui é em 1. Esse cara aqui também é o V2, U2, que vai ser também um escalar. Então eu vou botar umzinho aqui assim, ó, mais V2, U2, tá certo? Aí aqui também, ó, esse vezes esse vai dar do tipo 1, que vai ser mais U1, V1, que é igual a esse cara aqui, né? E eu tenho esse vezes esse aqui, que também é 1, que vai dar mais U2, V2. Professor, aquela regrinha de produto interno e externo que você colocou no começo, será que você pode escrever novamente para mim? Posso? Deixa eu pegar aqui. Então, escrevo. Tá muito pequeno? Era essa aqui? Ok? Agora vamos pegar os termos cruzados. Eu vou ter esse com esse, tá certo? Então vai ficar assim. Mais, aí eu vou botar um parênteses aqui, V1, U2, tá certo? Esse com esse vai dar U2, E2, E1, então eu vou deixar de fora por enquanto. Então eu vou chamar esse cara aqui de elementos 2, tá certo? Então o que seja 1 com 2 é esse aqui, com esse cara aqui é outro do tipo 2, certo? Que vai ser mais U1, V2, E1, E2. Certo? Agora está faltando qual? Está faltando esse aqui, com esse daqui, que é um tipo 3, que eu vou botar aqui, mais esse cara aqui é V2U1, tá certo? E está faltando quem? Esse com esse, tá certo? Que é mais U2, V1, E2, E1. Certo? Agora, isso aqui é V1, U2, V1, U2. U2, V1, U1, V2, U1, V2. Esse conteúdo desse parênteses é igual ao conteúdo desse parênteses. Esse cara aqui, esse cara é igual a menos E1, E2. Então, esse cara corta com esse. Mas o que sobrou pra gente? V1, U1, V1, U1, aí tem um fator de 2, corta com esse 2, V2, U2, V2, U2, que é o produto interno que vocês estão habituados. Então, essa regra funciona, certo? Ou seja, deixa eu voltar para cá. Essa regra de fato funciona. Eu tenho que V, U,
vai ser igual a V1, U1, mais V2, U2. Que é um número. E se a gente fizer o produto externo? VU. Aí vocês vão me perdoar, porque eu vou aproveitar isso aqui. E a diferença é um sinal de menos aqui, ó. Não. Sinal de menos... Ah, não, sinal de menos aqui mesmo, isso. Tá? Esse agora menos esse aqui. Ok? Mas o que vai acontecer? Esses primeiros dois termos vieram desse de cima, não muda o sinal. Mas esses aqui mudam. Vocês concordam? Porque tudo que vem daqui tem um sinal de menos na frente. Então, o U1, V1 está aqui com o sinal de menos, o 2, V2 está aqui com o sinal de menos. Mas isso aqui corta com esse aqui e esse corta com esse cara aqui. Aqui eu vou tirar, porque não vai haver mais isso. O que vai acontecer? A mesma coisa, mas aí o 3 daqui e o 3 daqui, que eu esqueci de botar, vai ter o sinal diferente aqui. Se eu for escrever aqui, vai ficar assim, ó. V1, U2, menos U1, V2, E1, E2. Olha quem apareceu aqui. Uma componente tipo produto vetorial. É aquela que a gente fez a continha. Lembra? A gente divide esse cara pelos módulos e mostra que isso aqui dá o seno do ângulo entre esses caras. Né? Então, de fato, esse cara aqui agora, só que ele não é um número mais. Ele é um número que multiplica o elemento de área. Então você consegue claramente distinguir o escalar, que representa realmente um ponto, da área, que representa uma área. Ou seja, o escalar que representa um ponto e o bivetor que representa uma área direcionada. E aí você pode fazer tudo junto. Deixa eu ver só qual a escolha que eu fiz aqui. Então eu fiz esse cara aqui. Deixa eu... Por que eu pulei? Peraí. E você pode fazer isso aqui. Eu pulei essa parte, mas eu vou escrever aqui. Eu pulei essa parte. V, U. Todo mundo concorda, está escrito ali, eu deixei lá por causa disso. Isso aqui é V escalar U mais V externo U. Então, o produto geométrico de dois vetores é a projeção dele aqui. Então vai ficar V1, U1 mais V2, U2, mais V1, U2 menos V2, U1, E1, E2. Como que você chegou nessa conclusão aí? O produto geométrico de VU é igual a V ponto U mais V externo? Ó, VU mais VU é igual a quê? VU mais UV, certo? Mais VU menos UV. Certo? A definição está aqui. Eu simplesmente somei esse cara com esse cara aqui. Vai ficar VU, VU. Soma meio com meio dá 1. UV menos UV. Meio menos meio é 0. Então, esse cara corta com esse. Isso aqui é VU. Então, o produto geométrico, ele carrega dois significados dentro do mesmo produto. E é por isso que ele vai permitir para a gente dividir por vetor, coisa que vocês provavelmente ouviram que é impossível. Na verdade, é bastante possível, e é o que a gente faz o tempo todo com números complexos, é dividir por vetor. Certo? Vamos entender a relação disso com os complexos? Vamos definir
às vezes, como a gente escreve muito esse E1, E2, eu vou definir esse símbolo aqui como um sinônimo. Meu I maiúsculo é simplesmente E1, E2. Quem é I vezes I? É E1, E2, E1, E2. Todo mundo concorda? Agora, isso aqui é o produto de E2 e E1, certo? Só que eu sei que E2 e E1 é menos E1 e E2. Então, isso aqui vai ser menos E1, E1, E2, E2. Mas quanto é que é isso aqui? Menos 1. Ah, então o quadrado da área é negativo. Ah, é grande, o negócio mais importante, o menos ali eu esqueço. Então isso diz que o quadrado do I é menos 1. Naturalmente, não tem nada que... Veja, isso aqui é uma consequência secundária dessas outras imposições geométricas que a gente fez anteriormente. E esse I que está aparecendo aqui é o I dos números complexos que a gente vai mostrar que tem o mesmo comportamento. Certo? E é por isso que os números complexos são úteis, porque, na verdade, eles têm a ver com esse elementinho aqui, dessa área aqui. E porque no R2 as coisas simplificam muito, você consegue fazer tudo o que você faria com a álgebra de multivetores completa, você consegue fazer praticamente tudo só com esse pedacinho aqui, I mais 1. Ou seja, só com números complexos você consegue basicamente representar tudo que você representa na álgebra completa. Só que fica tudo muito escondido, fica tudo muito compactado. Você não sabe nem o que você está fazendo ali, porque várias relações algébricas estão embutidas naquilo lá. Mas estão lá. Entendeu? E é por isso que os números complexos são tão úteis, tá? Mas vamos ver melhor essa relação aqui. Bom, então a gente viu isso? Então a gente vai definir um conceito de reversão. Então a gente vai dizer o seguinte, V1, V2, ou U e V, né? V e U acho que é melhor. Revertido é igual a U, V. Então ele inverte a ordem dos vetores na sua expressão, certo? Então, naturalmente, se for um número alfa qualquer, não acontece nada, tá certo? E se for um vetor qualquer, não acontece nada. Certo? Então, a gente poderia definir de maneira mais geral que se eu pego um elemento da álgebra completo, E1, E2, e faço a reversão, isso aqui é 2, E1. Tá? É só uma operação, pessoal. A reversão inverte a ordem dos vetores que estão aparecendo na sua expressão. Você tem uma expressão que é a soma de um escalar, mas você aplica a reversão, vai revertendo todo mundo que está lá. Certo? Só isso. Mas E é um vetor? Não, E é um multivetor qualquer. Né? O E, você pode pensar nele assim, é um alfa mais um V mais um gama E1, E2. Então isso aqui é um multivetor qualquer. Você vê um multivetor qualquer, ele tem uma componente escalar, uma vetorial e uma vetorial e uma bivetorial. Né? Isso aqui é um elemento genérico da sua álgebra. E ele satisfaz isso aqui. Isso, se você faz isso aqui, ó. Isso aqui vai ser alfa 1, porque alfa 1 não muda. V1, porque V1 não muda. E esse cara ganha um sinal de menos. Por que ganha um sinal de menos? Porque isso aqui vai virar E2, E1. Aí eu posso girar de volta e botar o sinal. Vai ficar E1, E2. Vocês acompanharam o que eu falei por último? Vamos fazendo mais passos. Isso aqui seria isso aqui. Né? A definição é essa. Mas eu posso reescrever esse cara como sendo menos E1, E2.
Né? Faltou um mais aí. Essa operação de reversão então mostra se a grandeza é assimétrica ou assimétrica. A operação de reversão, em geral, vai inverter o sinal da operação antissimétrica. Que vai ter a ver justamente com outras coisas que vão vir lá para frente, que vão ser os operadores autoadjuntos da mecânica quântica, que são aqueles que representam os observáveis físicos. A operação de reversão aqui é o equivalente, de certa forma, com o hermitiano conjugado que vocês vão ver lá em mecânica quântica. Ok? Então, tudo bem, tem um passo meio abstrato aqui, essa reversão. Você pode pensar só que você está calculando o mesmo produto lá entre os seus objetos, só que agora invertendo a ordem de tudo. Bom, então a gente calculou aquele produto todo e vamos ver o seguinte. VU é igual a V1, E1 mais V2, E2, certo? Produto de Clifford, produto geométrico. U1, E1 mais U2, E2. Né? Até aqui tudo bem, né? Agora, a hora que eu vou fazer? Eu vou escrever assim, ó. V1, E1 mais E1, E1, V2, E2. Todo mundo concorda que eu posso fazer isso? Por que eu posso fazer isso? Porque E1, E1, E1. Eu simplesmente usei, eu fiz as seguintes operações em ordem. V2 é igual a 1 vezes V2. Todo mundo concorda? Isso é um número real. Um número real é igual a 1 vezes o número real. Certo? Só que 1 pode ser escrito como E1, E1. Certo? E eu vou fazer essa mesma brincadeira aqui. Vai ficar assim. O 1, E1. Aí eu vou botar aqui em ordem, vai ficar assim. O 2, E1. Deixa eu pegar um pedaço maior. E1, E1, E2. Todo mundo concordou até aqui? Isso aqui é só... Lembrando que isso aqui são componentes, não é V2 ao quadrado, tá? São componentes. Mas isso aqui, ó, eu tenho o E1 aqui e o E1 aqui. Eu posso botar evidência. Posso botar a evidência aqui para fora, vai ficar assim, ó. E1 que multiplica V1 mais V2 I. Certo? E aqui vai ficar assim, E1 que multiplica o 2 mais o 1, o 2i. Todo mundo concorda? Né? Porque esse vezes esse é i. E aqui eu já tinha botado na ordem, esse vezes esse é i. Isso aqui é um número, né? Eu posso botar para cá. Tanto faz. Olha que interessante. O que acontece quando eu faço I vezes E1? Ah, isso aqui é E1, E2, E1. Certo? Mas eu posso trocar a ordem aqui, ó. Vai ficar menos E1, E1, E2. Todo mundo concorda? Mas isso aqui é menos E1 vezes I. Então eu posso trocar esse cara com esse cara, eu posso trocar esse cara com esse elemento aqui, eu posso trocar para cá, e vai trocar o sinal do I, mas não troca o sinal desse cara aqui. Certo? Porque esse é um número. Vocês acompanham essa? Porque aqui eu estou fazendo o chuveirinho, né? Estou multiplicando esse vezes esse, esse vezes esse, aí estou trocando a ordem aqui e depois botando a evidência para a esquerda. Vocês acompanham ou querem que eu faça os passos? Posso.
Então vai ficar assim. Vou botar esse aqui só para lembrar que é um quadradinho, né? É um extra, não faz parte da conta. Vai ficar assim, E1, aí vai ficar assim, V1, E1. Então eu fiz o chuveirinho, multipliquei aqui, mais V2 e E1. E aqui vai ficar U1 mais U2i. Certo? Então, só fiz o chuveirinho. Agora eu vou trocar esses caras de ordem. Esse cara vai ficar E1 menos E1i, certo? Então vai ficar assim. E1, V1 menos E1, V2, E1i, U1 mais I, U2. Certo? Agora, esse cara está aqui, eu botei em evidência para a esquerda. Vai ficar assim. E1, V1 menos V2i, U1 mais I, U2. Aqui a ordem do I e do U eu faço meio aleatório, porque eu estou fazendo de cabeça, tá? Mas tanto faz porque eles comutam, né? Multiplicar um número pelo I. Mas isso é 1. Isso aqui é assim, ó. V1 menos V2i, U1 mais U2i. Então você vê que não tem mais E1 e não tem mais E2 aqui. Mas porque eu fiz um truque. Eu escolhi o E1 para botar em evidência. Eu poderia ter feito a mesma coisa com o E2. Teria encontrado um negócio um pouco diferente aqui. Quando você define a parte real e a parte imaginária do número complexo, você está fazendo uma escolha especial. Você está escolhendo que um é uma direção X e outra direção Y, por exemplo. Isso já é uma escolha arbitrária, entendeu? Então, o número complexo ele carrega essa escolha arbitrária, da mesma forma que essa expressão aqui carrega uma escolha arbitrária para reescrever esse produto simples aqui. Certo? Você pode olhar para cá e pensar, bom, isso aqui é V1 mais V2i reverso U1 mais U2i. Certo? Bom, mas quanto é que dá isso aqui? Aquilo que a gente já sabe. Esse cara vezes esse, né? Então vai ficar V1, U1. E esse cara com esse cara aqui vai ser o quê? Vai ser menos V2, U2 i ao quadrado. Essa parte do reverso ali, como é que fica? Porque aí nos exemplos não tem um exemplo do reverso de uma soma. Aqui, ó. Eu apaguei. Aqui, ó. Reverso do E1. Esse cara não muda, esse cara não muda e esse cara muda de sinal. O pedaço que tem o I muda de sinal. Então é assim. Esse cara não muda e esse cara muda de sinal. Então vai ficar I ao quadrado com menos aqui. Mas isso aqui é menos 1. Então vai ficar... Bom, mas antes disso, V1, U2. E esse vezes esse vai dar menos V2, U1 vezes I. E aí, finalmente, eu vou ter a mesma coisa. V1, U1 mais V2, U2 mais V1, U2 menos V2, U1, I. Então, olha aqui que legal. Onde? Aqui? Porque tem esse cara aqui. Isso. Olha que legal. O produto dos números complexos, que é basicamente o que a gente está fazendo aqui, ele tem exatamente os elementos geométricos que eu... Lembra quando eu falei para vocês? Eu botei, vamos botar um sinal de menos no B, e aí a gente vai encontrar que aqui é um produto interno e aqui é um produto vetorial. Eu estava tentando só motivar vocês a posteriori. Mas como eu vi que vocês queriam entender por quê, eu resolvi fazer essa aula aqui para mostrar que o produto de dois números complexos é simplesmente um produto interno e um produto externo.
É simplesmente um conceito de projeção e um conceito de área misturados no mesmo produto, certo? Aí você pode se perguntar, bom, mas não é assim que a gente faz, professor. Na prática, a gente faz outro produto, né? O produto na prática que você definiu lá atrás, ele tem um sinal de menos aqui e um sinal de mais aqui. Por quê? Vamos tentar reproduzir, porque no número complexo é sempre assim, né? Parte real mais i vezes a parte imaginária, não menos, mais. E aqui também. Como é que a gente faz isso? Vamos ver uma inversão. Né? Então a gente viu a reversão, agora a gente vê uma inversão. O que acontece quando eu faço essa conta aqui? Ó? Como é que fica esse cara? Vou fazer todos os passos, tá? Vai ficar assim. V1, E1, 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 mais V2, E1, E2, E1. Certo? Mas eu posso... Deixa eu pegar. Mas eu posso trocar esse cara com esse cara aqui, como menos E1, E2, certo? Então vai ficar assim, ó. V1, E1, menos V2, E2. Geometricamente, o que eu estou fazendo? Eu tenho um vetor aqui, ele tem componentes, né? Aqui é x igual a E1, e aqui é y igual a E2, certo? Então ele tem V1, V2. Agora, se eu mudo o sinal desse cara aqui, ele vai estar para cá, ó. Tá, deveria ser só, né? A única diferença é que V2 vai para menos V2 aqui. Quando eu faço esse produto aqui, ó, é como se eu estivesse pegando um espelho, coloco no plano X o espelho e espelho esse cara para cá. Porque mudou só o sinal do V2 aqui. E se eu fizer, né, ou seja, se esse cara aqui é o meu vetor V, esse cara aqui é o meu vetor E1, V, E1. Então esse cara aqui é o vetor espelhado desse aqui, nesse plano. E se eu botar o E2 aqui em vez de E1, eu vou encontrar esse cara aqui, ó. Ou seja, o V1 vai mudar, aqui vai ser menos V1, e esse vetor aqui vai ser E2, V, E2. Certo? Então, a álgebra nos permite fazer produtos que representam transformações geométricas, que é essa inversão, num plano. Tá certo? E a gente vai mostrar que, na verdade, a álgebra me permite representar coisas mais complicadas, como rotações. Tá certo? E é por isso que essa álgebra é a que a gente usa para representar spin, que é uma propriedade intrínseca da matéria, que tem a ver com rotações. Tá certo? Então, eu posso fazer a inversão aqui e aqui. Agora, por que eu estou falando disso? Vamos fazer a seguinte conta. Quem é o produto geométrico da inversão de V com U? Vamos fazer a continha. Isso aqui vai ser V1, E1, menos V2, E2, U1, E1, mais o 2, E2. Todo mundo concorda? A gente acabou de fazer a conta, mostrar que a inversão muda só esse sinal aqui. Certo? Agora, se eu faço isso, o que vai acontecer? Eu posso fazer aquela mesma brincadeira, eu posso botar um E1 ao quadrado aqui, um E1 ao quadrado aqui e boto ele em evidência. Vai ficar assim, E1, V1 mais V2, E1,
V2. E a mesma coisa aqui. V1. Eu estou fazendo mais rápido porque eu fiz anteriormente, tá? Mas se vocês não lembrarem de alguma coisa, vocês me avisam. Isso. U1 mais U2, E1, E2. A diferença é que agora, quando eu passar esse E1 para cá, ele vai mudar o sinal daqui e vai ficar positivo. Então vai ficar assim. V1 mais I V2, U1 mais I U2. Ou seja, o sinal aqui é mais, enquanto o sinal aqui era menos. Tá certo? Esse cara aqui é simplesmente o produto geométrico de V1, de V com U, e esse aqui é o produto geométrico do V invertido U. Mas aí o resultado é esse cara aqui, ó. Quando eu faço a conta, eu vou encontrar assim, ó, V1 U1, V1 U1, e esse vezes esse é menos V2 U2, que é o produto usual que vocês vão ver em números complexos. Quando você pega dois números complexos, né, o número Z1, Z2, é esse o produto que você vai encontrar. Né? É esse cara aqui, mais, aí vai ser, né, todo mundo positivo, U1 V2 mais U2 V1 vezes I. Então você veja, a gente pode encontrar uma dezena de referências que vão simplesmente falar para o leitor o seguinte: dada essa definição de produto, ou seja, dado Z1, né, vou chamar esse cara aqui, por exemplo, de ZV, vai ser dado assim, V1 mais I, aquele Izinho mesmo do número complexo, V2, e dado o Z, U, como sendo U1 mais I, U2. Define-se que o produto de ZV com ZU é dado por essas duas expressões aqui, trocando esse I pelo I minúsculo. Mas é por isso que ele fica tão contraintuitivo, porque ele é, na verdade, um produto geométrico de um vetor invertido numa direção com outro. Por isso que, frequentemente, você vai encontrar vários produtos que vão ser sempre assim, ó, né? ZV, ZU. Por quê? Porque o complexo conjugado muda o sinal do I. E aí ele te leva nessa condição aqui, ó. Ele te leva nessa condição, tá vendo? O complexo conjugado é a reversão da álgebra de Clifford. Tá certo? E aí como é que você define o módulo do número complexo? Ah, o número complexo Z, o módulo dele é Z vezes Z estrela. Porque você precisa da estrela para tirar a reversão. E na álgebra de Clifford, o módulo de um vetor é VV. Não precisa ter reversão, não precisa ter nada mais aqui. Porque aqui o produto geométrico já tem um significado diretamente relacionado com geometria simples. Enquanto o produto ZZ é o produto desse vetor com esse revertido. Por isso que números complexos são difíceis de entender, porque eles são muito importantes, eles carregam um monte de coisa útil, mas eles são complicados, a gente fundamenta eles em estruturas algébricas pouco intuitivas. Oi? Por isso que chama complexo. Senão seria um número simples. Né? Tá certo? O Clifford, ele que trabalhou muito com essas álgebras há muito tempo atrás, só que ele é um cara com uma história meio engraçada, porque, se eu não me engano, ele foi a vida inteira, não sei se no final da vida ele conseguiu um emprego numa universidade, mas durante muito tempo, pelo menos, ele era professor do ensino médio. Então, ensino médio da época, sei lá como é que se chamava na Inglaterra, na época que ele estava lá. Então, ele é um cara que não teve muita projeção acadêmica. Né? As pessoas não conheciam muito ele e meio que aquele negócio ficou apagado há muito tempo. E aí, como eu falei, teve o pessoal reavivou essa área, não faz tanto tempo assim, uns 70, 80 anos talvez. Esse David Stennis fez muitos trabalhos importantes. Só que tinha muita coisa ainda para ser feita, entendeu? Então, aquilo que o Clifford fez, não sei, ficou
ficou restrito àquela área que ele trabalhou. Quando você começa a aplicar a álgebra de Clifford em contextos mais gerais, a gente passa a chamá-la de álgebra geométrica e produto geométrico. Né? É como se fosse um nome que generalizasse aquilo que o Clifford começou. Mas muita gente ainda usa, e em vários contextos ainda se usa a álgebra de Clifford. O pessoal que trabalha com teoria de campos, geralmente só chama de álgebra de Clifford porque eles nem sabem direito como que aquilo ali pode ser repensado como álgebra geométrica. Porque no fim você descobre que esses objetos que são bastante abstratos, né? Porque eu estou falando assim, E1, E2 é igual a menos E2, E1, né? E vocês meio que não reclamaram, mas isso é meio estranho, porque eu estou introduzindo uma álgebra não comutativa e vocês não sabem o que é isso, né? Quando isso foi descoberto lá pelo Dirac, ele descobriu uma maneira de representar a álgebra não comutativa em termos de coisas mais palatáveis. Então ele descobriu, na verdade, matrizes 2×2 que tem essa propriedade aqui. Então ele descobriu que matrizes 2×2, né, tinham essa propriedade dessas matrizes, né, se eu troco essa matriz com essa aqui e essa com essa, opa, ao contrário. Essa com essa e essa com essa, aparece um sinal de menos na frente da matriz, e matrizes que ao quadrado, ou seja, a matriz vezes a matriz, te dá a própria identidade, que seria o equivalente do E1 ao quadrado igual a 1. Então, quando o Dirac descobre a álgebra geométrica, de certa forma, ele descobre em termos de representações matriciais da álgebra. Mas o que descobriu-se depois é que não precisa de representação matricial. Você não precisa disso. Basta que você tenha a regra e que você siga essa regra, você consegue fazer todas as contas. Não precisa escrever ela em termos de uma matriz. Basta você saber que E1, E2 é menos E2, E1. Tá certo? Isso também é uma coisa bastante quente nos últimos 40 anos, talvez, na física. Tem muita gente trabalhando com álgebra geométrica, porque toda vez que você tenta quantizar a gravitação, toda vez que você tenta fazer um negócio complicado, quando você faz mecânica quântica, você acaba encontrando uma álgebra não comutativa. São essas álgebras em que um elemento da álgebra vezes o outro não é igual ao contrário, né? Ao produto invertido, revertido. Então, assim, há muito se explorar nessas álgebras não comutativas. E, fundamentalmente, elas representam metade de tudo que a gente conhece. Então, os férmions, eles vêm de estruturas algébricas desse tipo aqui. Você não consegue, a gente não tem uma teoria para representar elétrons, prótons, que não sejam com campos fermiônicos. E campos fermiônicos são campos que se fundamentam numa álgebra de Clifford. Igual um campo elétrico, né? Você pensar o campo elétrico, tem um vetorzinho, que é o vetor do campo elétrico em todos os pontos do espaço. Você precisa representar um campo de Clifford, se você quiser pensar assim, em que você tem em cada ponto do espaço um elemento dessa álgebra. É claro que eu estou falando de coisas bastante mais avançadas, mas tudo se fundamenta em conceitos geométricos simples, tá, pessoal? Veja, a gente fez um monte de conta essa aula inteira e a gente falou de quê? De projeção e área. Não tem nada além disso aqui. É só projeção e área. Certo? E com isso a gente fez todas essas contas. E toda essa estrutura riquíssima algébrica vem da representação de projeção e área em termos geométricos, em termos algébricos. Cara, eu adoro isso aqui. Todo curso que eu dou um jeito de falar um pouco de álgebra de Clifford. E daí, como vocês queriam entender os números complexos, aí eu fiquei pensando o que eu poderia fazer para dar mais intuição. Eu pensei, quer saber de uma coisa? Esse curso é para a gente falar de coisas mais avançadas mesmo. Então, deixa eu mostrar para eles como que a gente pode construir os números complexos a partir de uma coisa bem fundamentada geométrica. Mas é isso.